Nós vamos deixar aqui uma meditação para os irmãos vindo de Lajinha para cá. Hoje nós tivemos seminário e eu pensando nesse momento aqui também que teríamos, e foi surgindo uma palavra no nosso coração. Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês sobre essa palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 12, nós vamos começar por aí, mas não ficaremos só nesse versículo. Enquanto nós vamos ler ali, na nossa tela aí, esse texto, mas antes de ler, por favor, presta atenção aqui em mim. Nós também cumprimentamos a todas as pessoas que estão conosco, Hoje nós estamos numa maneira especial, transmitindo esse culto online, e gostaria de dedicar também essa palavra a todas as pessoas que estão dentro desse contexto de necessidades, de vencer um obstáculo, uma dificuldade. Então, muito bem, irmãos, a Bíblia fala em Salmo que nós temos uma estrutura, e a estrutura humana é tão fragilizada que a Bíblia chama que somos pó, não passamos de pó. A nossa fragilidade é notória, Somos ainda mais em relação ao mundo espiritual, aos anjos, quão fracos, quão dependentes, quão carentes nós somos, quão limitados nós somos. E diante dessa realidade dos nossos limites, das nossas fraquezas, nós chegamos a certos momentos tão desafiadores na nossa vida, que essas faltas, essas necessidades se manifestam. Então, começando aqui na vida desse nosso irmão, o rei Josafá, ele está diante de um quadro na sua realidade, manifestando a sua pequenez diante dos desafios da vida. Então ele diz assim, no momento dele, ele diz assim: ó nosso Deus, ele está orando, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Josafá estava diante de 3 nações poderosíssimas, e ele estava ali tão carente, tão necessitado, porque ele se viu assim, diante daqueles inimigos, sem força, faltava gente. Quantas vezes, em nosso momento fraco, nós temos isso, faltam pessoas. Nós estamos precisando de pessoas, é a nossa fraqueza, a nossa limitação, é porque não tem pessoas, não tem um amigo, talvez falta um pai, falta um irmão, falta um parente, falta alguém. A Bíblia diz, digo fraco, aliás, a Bíblia diz lá, no nosso momento de exaustão, de canseira, nós precisamos de alguém que estende a sua mão e ajuda-nos, e quantas das vezes falta essa mão para nós? Como está ali Josafá, e Josafá está diante de uma fraqueza de pessoas, que tem um grande exército vindo contra o meu exército, e o meu exército é tão reduzido em pessoas quando a multidão está vindo, então está me faltando pessoas. Mas também lhe faltava sabedoria. Como lidar com essa situação? Eu não tenho sabedoria. E ele também dizia: eu também não tenho força, não tenho poder, não tenho armas, não tenho condição de resistir esses inimigos que vêm contra mim. Aí você está vendo Josafá diante do seu limite, diante da sua falta, diante da sua fraqueza. Outra pessoa também está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Veja bem o que Paulo diz, quando ele está sendo atingido, ele está sendo atacado por um espinho na carne. Veja bem o texto, naquela situação que ele se encontrava ali, volta o versículo 8, por favor, ele fala aí, esse espinho que estava atingindo Paulo, versículo 7, você tem 8, versículo 7, ele diz: para impedir que ele se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. O seguinte, o 8: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse: a minha graça te basta, e ela é suficiente, ela é amplamente suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então veja, está aí Paulo, um espinho na carne, que está trazendo transtorno, trazendo dificuldade para ele, e ele chega ao limite da
sua força para resistir o espinho. Se bem que ele muito forte espiritualmente, mas ele chegou ao ponto máximo. Eu não aguento mais viver com esse espinho, conviver com essa vergonha, né? E ele então pede a Deus para Deus resolver o seu problema. Então Paulo está enfrentando uma situação que ele chega ao seu limite. Ele chega ao limite espiritual, ao limite emocional, ao limite físico. Ele está aguentando mais aquele espinho. Então todos nós somos como Paulo também, assim. Temos os nossos limites, temos aquilo que está nos faltando. Veja também a história deste pai, o que ele diz em Marcos 9, 23. Olha o que esse pai fala aí em Marcos 9, versículo 23. Jesus disse para ele assim, se eu posso, esse pai está enfrentando uma situação terrível de um demônio que atingiu o seu filho desde a infância. O menino estava atormentado, jogava no fogo, jogava na água, e o pai ficava naquele desespero, mãe, irmãos, a família toda envolto daquele garoto para livrar o menino das situações diversas. Então ele diz isso, né? Chega para os discípulos, pede ajuda, ninguém consegue ajudá-lo, e ele chega então até Jesus. Se tu podes, me ajuda. E Jesus fala isso para ele. Aí, versículo 24, veja o que diz, Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta. E outra Bíblia diz: a minha falta, a minha incredulidade, a minha falta de fé. Então o pai está diante de uma necessidade. Jesus tem a instrução, tem a verdade, mas aquilo que Jesus está dizendo que é para ele fazer, ele não está tendo condição. Me falta essa fé. Eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo, e eu estou no meu limite também. Que situação, né? A vida desse homem. Outra situação, Jesus chega na casa de um homem por nome Simão, e ele chega lá, e a mulher começa então, aí vem Lucas 7,44, pode colocar para mim. Então, Jesus chega na casa desse homem, e na hora uma mulher vem e começa então a cuidar de Jesus, né? E ele então começa a ser muito assim amado, né, e cuidado por aquela mulher. E ele diz assim, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu te digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, pois aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então você está vendo diante de um Simão que também está em uma falta, está numa... era necessário ele amar Jesus, mas ele não consegue amar Jesus como Jesus deveria ser amado. Está faltando amor em Simão. E nós somos assim, e você viu aqui esses casos, um está faltando fé, o outro agora está faltando amor. Aí nós temos aquela história daquela mulher hemorrágica, né, que gastou o seu dinheiro todo com os médicos e os tratamentos, com a medicina da época, e cada vez se piorando mais a situação. Ou seja, a esperança daquela mulher estava no seu final. Não tinha mais a quem recorrer, a quem buscar. Então os limites daquilo que ela tanto precisava para superar os seus obstáculos, as suas dificuldades, acabou. Você está vendo alguém com falta de amor, o outro com falta de fé, a outra com falta agora de esperança, porque não tem o que mais se apegar de expectativa para resolver o problema da sua vida. Então, por isso, eu quero deixar essa palavra para nós. E Jesus, certa vez, um rapaz jovem queria salvar a alma dele, e ele foi até Jesus e prostrou e honrou Jesus, dizendo: ó bom mestre. Jesus falou assim: bom? Por que me chama bom? Só um que é bom, e é Deus. E nessa altura, o rapaz então recebeu uma palavra de Jesus, falou para Jesus: Senhor, então eu quero ser salvo, o que eu devo fazer para salvar a minha alma? Ele disse assim, Jesus para ele: olha, você guarda os mandamentos? E ele disse: quais? E citou lá: não adulterarás, honrar pai e mãe, não dirá falso testemunho, não cobiçarás, enfim, deu 5 mandamentos para ele. Aí ele disse assim: eu faço isso desde a minha infância. Mas virou para Jesus e disse assim: mas e aí, o que me falta ainda? Parece que lá dentro dele, 2 situações eu penso. Uma delas, talvez se gabando por ter guardado todos os mandamentos que já estou aprovado, se exaltando. Mas uma outra situação, parece que dentro dele, parece que ainda não se satisfez. Parece que ainda
vira para ele e diz assim: ó, então tá bom, amor aquele rapaz, ó, vai, vem o que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro do céu, depois você vem e segue. Os mandamentos de Moisés, o rapaz obedeceu. Agora o mandamento de Jesus, o moço não está conseguindo obedecer. E falta-lhe um coração que lhe obedece, que consegue obediência. E ele então volta e deixa de seguir Jesus e perde a sua vida eterna e fica com suas riquezas e não continua, porque lhe faltou aquela obediência para prosseguir na sua caminhada. E assim, a gente muitas vezes estamos diante dos desafios da vida, das situações da vida, que estamos em um limite, em uma situação que estamos precisando de algo mais e não estamos conseguindo, não temos, e precisamos, mas não temos. E eu gostaria então de deixar minha palavra nesse sentido. O que fazer na hora dessa? Como Josafá, como Paulo, como o pai, todos esses personagens, né? Como Simão foi corrigido que está faltando amor. Essas coisas são essenciais. E quando eu digo amor, fé e esperança, são as três virtudes mais importantes que a palavra de Deus ensina para nós. E o que fazer nessas horas de limite? O que fazer nessas horas que eu não aguento mais? O que fazer nessas horas que eu não consigo? Eu já fui e não sei o que fazer. Como até o caso das mães, como a Daniela contou, eu vi essa mesma situação na vida da Cláudia, jejuando até 2 horas da tarde, todos os dias consecutivos para a vida do Samuel falar, o Samuel não estava correspondendo, não estava conseguindo falar. E essa mãe lutando, desesperada. E agora a vida da Daniela, do Elton e todos eles. Certamente em alguns momentos eles chegaram com maneira de seguir ao seu limite. Não aguento mais, minha estrutura não dá para levar, eu não consigo mais, não tenho força para isso, não sei o que fazer, o que vai ser, o que vai acontecer. Quando nós chegamos nesse momento, então, o que a Bíblia diz para a gente fazer? A primeira coisa, a gente precisa reconhecer que somos limitados, que há forças maiores do que nós, há poderes maiores sobre nós, e que muitas das vezes não aguentamos mesmo, não tem jeito mesmo. E muitas vezes é Deus, outra vez é Satanás, outra vez é o pecado, outra vez é o mundo, outra vez tem gente que tem pessoas que chegam ao limite delas mesmas, não se aguentam. Tem hora que a gente não aguenta um pai, uma mãe, um marido, um esposo, um filho, um amigo, a gente estou no limite com você, não suporto mais, nem estou conseguindo ouvir você, nem te ver você. E ficamos rejeitando até nossos pais. A gente tem esses limites, a gente tem essas dificuldades na vida, como Jonas, não consigo nem ouvir de Nínive, não suporto os ninivitas, para mim que eles morram todos, sejam destruídos, estão no meu limite. Então nós temos isso. E o que fazer então? Como resolver? Como você pode fazer? A gente tem que reconhecer que a gente tem isso, a gente é essa pessoa, a gente tem esses momentos, e mesmo sendo gigantes espirituais como Paulo, chega uma hora que tem um espinho do derruba, e a gente confessa que não aguenta mais. A gente tem que confessar a fraqueza. Nós temos que confessar, porque muitas das vezes o que está nos limitando não é a fraqueza, mas o orgulho, é a soberba, é a altivez. E quando a pessoa reconhece, é porque houve um quebrantamento, houve uma humilhação para levá-lo a admitir: perdi, sou fracassado, não consigo, não tenho estrutura, sou fraco. E foi assim que Deus nos fez, num vaso de barro. Quanto mais de barro a gente se vê que é, quanto mais frágil a gente vê que é, mais glória a gente tem no Senhor. Ele não consegue pôr mais glória na gente, porque a gente tem uma vaidade orgulhosa, soberba, que subimos o tamanho, subimos o pedestal, e qualquer coisinha achamos que somos mais. E quando isso aconteceu com Paulo, foi para quebrar, deixando no pó. Um dia ele converteu no pó, ele olhou para o alto e disse: Senhor, 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 mas ele estava no pó. Quando a glória de Deus manifestou sobre ele, o ser humano tem essa resistência, não reconhecer. A segunda coisa é confessar. Precisamos confessar que somos fracos. Não é apenas reconhecer para nós, mas reconhecer para as pessoas também. Reconhecer que somos frágeis. Confessar a fraqueza, confessar o limite,
confessar que não aguentamos mais. É nessa hora que as pessoas vão ficar sabendo que estamos no limite. É nessa hora que todos vão saber que a minha condição a minha capacidade já se foi. E muitas das vezes é nessa hora que Deus levanta alguém para ajudar, porque sabe como vai ajudar se não sabe agilidade. Seja em que área for, não importa. Outra coisa, precisamos orar. Quando chegamos nas nossas limitações, quando está faltando algo, quando nós estamos precisando de algo e não temos que orar, solicitando aquilo que está faltando. Eu disse que de 3 coisas. Temos que orar pedindo amor. Se está faltando amor para suportar, para sofrer, para aguentar, para tudo crer, então eu preciso buscar esse amor. E quando a gente pede, Deus dá. Deus dá a todos que pedem. Então, um dos grandes segredos dos campeões é essa hora, quando ele chega e abre a boca e pede a Deus, após confessar, como fez Josafá: Senhor, nós não temos jeito para resolver, mas nossos olhos estão em Ti, nós dependemos de Ti, socorre-nos. Então, quando você chega no seu limite, seja emocional, físico, psicológico, espiritual, confesse, reconheça, confesse e ore a Deus para que Ele reverta essa situação. Uma outra coisa é esperar. Quando você pede a Deus, quando você pede ao Senhor, você então espera por Ele. E a palavra do Senhor diz, que aquele que espera nele, e agora espera por Ele, porque Ele está vindo, espera no que Ele está trazendo, renova suas forças. Então decida. Se você orou, espere pelo Senhor, espere o que Ele está trazendo para você, e as suas forças serão renovadas, seus limites serão alargados, porque Deus faz isso. Deus vai aumentar poder, potência, igual estamos fazendo aqui com o nosso trifásico 100 amperes, mudança de potência. Vamos aumentar a energia da igreja. Então é assim que Deus faz, Ele aumenta a potência. Amém? Outra coisa, depois que você espera, tem pessoas que só até aqui já resolvem. Ele já alarga as suas potências, a sua condição aumenta. Mas temos que ouvir também, porque Deus vem e nessa espera dele, tem hora que Ele vem para falar conosco. E se você chegou no seu limite, chegou nas suas fronteiras, as suas limitações, talvez tem que ouvir o que Deus tem. Qual o próximo passo? Que nem Josafá, quando começou a buscar e falou, Deus mandou um profeta e disse: assim você vai fazer. E deu um plano estratégico para Josafá. Ele ouviu o Senhor. Então temos que ouvi-lo. Se você chegou no seu desespero, um dia desse, eu vi no ministro dele assim, muito limitado no seu emocional, depois da perda do seu bebê. É nessa hora que precisamos ouvir. O Senhor quer falar comigo, Pai? O Senhor quer me dizer numa situação dessa? Eu não tenho força, eu não tenho sabedoria. Talvez essa voz vai trazer sabedoria. Talvez Deus vai te trazer um discernimento, uma revelação específica. Faça isso, meu filho, faça aquilo. É ali que eu te quero. Dessa maneira, a voz virá. Diante da sua limitação, diante da sua fraqueza, precisa ouvir o Senhor. Outra coisa, quando escuta Deus, a gente crê, porque a palavra gera fé. Então esperamos a fé acontecer. Se eu estou tendo fé, ao ouvir o Senhor, a fé virá. E a gente precisa dessa fé, aumentá-la para conseguir as conquistas de Deus. E para encerrar, todas as vezes que a gente ouve a voz do Senhor acreditando nela, é uma voz de obediência, é uma voz que mostra caminhos, aponta rumos, diz o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer. E quando você faz, talvez até te desafiando a dar um outro passo, mas você já está no limite, não aguento mais, não posso falar, não consigo sentir, não consigo nada mais. E de repente Ele te manda fazer algo que você não consegue, te desafia e te chama. Põe o pé na água, mas está enchente, põe o pé. Mas Senhor, se eu colocar aí, pode me levar embora, né? Põe o pé. Os sacerdotes pararam diante daquele rio todo enchente, levando a arca, e o Senhor põe. Enquanto você não pôr o pé, a água não abre, não vai abrir. Puseram o pé, aí o Jordão se abriu. Que é a hora de Deus nos leva até dar um grito nas muralhas. Grite aos seus muros, e eles cairão. Mas nunca, como vai ser? Grite. E aí vai e grita, e os muros caem.
sempre vai ter um escape, vai ter uma direção. Tem que obedecer, tem que seguir a obediência da fé, tem que seguir a obediência que o Senhor está propondo, e a vitória virá. Amém? Deixo essa palavra para todos, para os irmãos, irmãs e todos vocês que aqui estão. Vamos seguir esses passos e que o Senhor nos abençoe, né? Diante das fraquezas, das faltas, o que está faltando, vamos fazer isso. Primeiro, vamos reconhecer, vamos confessar, vamos orar, vamos esperar, vamos ouvir o que Deus está dizendo sobre o assunto, vamos crer e obedecer a sua direção, e a vitória virá em nome de Jesus. Você não tinha força, de repente você passa a ter. Faltava emoção, a emoção chega. Faltava fé, a fé aumenta. Faltava amor, o amor aumenta. Enfim, o que faltava começa a acontecer, porque Deus vai tratando de nós. Que Deus abençoe o seu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por favor, e vamos fazer essa oração agora. Pai, muito obrigado por esse momento, esse culto, esta reunião. Estamos chegando no final, mas Pai, o Senhor disse para nós que somos assim mesmo, frágeis, fracos, e muitas das vezes temos que chegar ao nível zero, ao limite, Senhor, para que o ilimitado comece a aparecer. Temos que chegar à perda da nossa fé, para que a fé de Deus se manifeste. Temos que chegar ao ponto de não ter mais amor, ou faltar amor, para que venha mais amor, e aumente o amor que está faltando, aumente a esperança, chega a esperança onde não tínhamos esperança. Ó Senhor, nós te pedimos que essa palavra possa alcançar a todos aqui agora, e que tu derrama a tua bênção sobre nós, no nome de Jesus. Tu derrama a tua bênção sobre todos, Pai, e que esses passos podem ser dados, e que possamos ir além, até onde já chegamos. A montanha é alta demais, mas o Senhor nos põe lá. Oh Deus, o gigante pode ter 3 metros, mas o Senhor nos leva a vencê-lo. Diante dos mares vermelhos podemos passar. Quando o limite, Senhor, a gente acha acabou, o Senhor estará lá para dizer: vamos mais, eu tenho algo mais para você. Ó Senhor, faça isso. Aumenta o amor da igreja, aumenta a fé da igreja, aumenta a esperança da igreja, Senhor. Aumenta das mães que aqui estão, dos autistas e de todos que têm uma enfermidade, um problema, um pecado, uma limitação, que todos possam alcançar a vitória em o nome de Jesus. Amém. Em o nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, que é a nossa vitória.